Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui com vocês nesse giro de notícias do Mengão Queridão, programa que a gente faz todo final do dia para você saber tudo o que aconteceu no Clube de Regatas do Flamengo. Gente, há uma penca de clubes interessados em Gabriel Barbosa e um dos clubes já chegou até a entrar em contato com o Gabigol. Pode ser que, se o staff do Gabriel aceitar a proposta e ela for legal para o Flamengo, ele pode sim deixar o Flamengo agora no meio do ano, no meio da temporada. Dependesse de Rodolfo Landim, a situação do Gabigol seria... Bom, calma, eu vou falar tudo direitinho, tintim por tintim com vocês. O Flamengo embarcou para Manaus, treinou hoje pela manhã e tem 3 desfalques confirmados. Eric Pulgar, Bruno Henrique e Léo Pereira. Vou contar para vocês, tintim por tintim, quais foram os jogadores que embarcaram e como o técnico Tite pretende utilizar esses jogadores, não só para o jogo de amanhã contra a equipe do Amazonas pela Copa do Brasil, mas também na próxima quarta-feira contra a equipe do Milionários. Então não saia daí, fica até o final do vídeo, porque tem muita coisa para a gente conversar. Olha, já chega se inscrevendo aqui no nosso canal, dando o seu like, comentando e compartilhando as informações que a gente coloca aqui para vocês. É muito importante, é de graça e é muito importante a sua inscrição. E mais ainda, hein? É tão importante quanto a sua inscrição você nos recomendar, porque a credibilidade vem de você. Chama os seus amigos, as suas amigas, chama geral para se inscrever aqui no Resenha Rubro-Negra. E aqueles 3 Cs importantíssimos. Curta, comenta e compartilha. Nação, o Flamengo embarcou nesta tarde para Manaus, onde realizará a sua partida contra o Amazonas. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 e agora um empate e uma vitória dão a classificação à equipe rubro-negra à fase de oitavas de final da competição. Mais de 32 mil ingressos já foram vendidos até o momento, sendo que desses 32 mil, 5 mil ingressos que já estão totalmente esgotados para a torcida do Flamengo. A recomendação à segurança do evento, que torcedores devidamente uniformizados com a camisa rubro-negra só entrem no estádio ou ali próximo das bilheterias se tiver o ingresso na mão, para evitar algum tipo de forçada de entrada de torcedores, de tumulto, né? Uma vez que foram disponibilizados apenas 5 mil ingressos para a nação rubro-negra. Os ingressos foram caríssimos, foram de R$ 862,50 a R$ 1.725. E ainda assim, a esperança é que nós tenhamos toda a Arena Amazonas tomada, todos os ingressos esgotados. Pelo lado do Flamengo, a gente não vai ter o Bruno Henrique, que segue realizando tratamento no tornozelo. Nesta manhã, eu iniciei o nosso Café com Resenha dizendo para vocês que o Eric Pulgar não estava 100% garantido na viagem, como a imprensa vinha lidando com isso durante toda essa semana, porque nos últimos 2 dias tinha se tirado a carga, a intensidade da carga de treinos de Eric Pulgar, porque ele voltou a sentir dores no tornozelo esquerdo e se confirmou o corte do jogador para a partida de hoje. O Flamengo espera que Léo Pereira, Bruno Henrique e o próprio Eric Pulgar estejam à disposição do técnico Tite para o jogo contra a equipe do Milionários na próxima quarta-feira. Esse jogo com o Milionários é tão importante quanto o jogo de amanhã contra o Amazonas, porque dá ao Flamengo a condição até mesmo de sonhar em ter o primeiro lugar no grupo. Claro que não depende mais só de si para que isso aconteça, precisa que o Palestino vença a equipe do Bolívar, mas caso isso aconteça, o Flamengo tem que ganhar por um bom saldo de gols do Milionários para poder pegar o primeiro lugar no grupo E da Libertadores da América. Matheus Gonçalves voltou a ser relacionado depois de muito tempo, vocês vão ver aí nas imagens gentilmente cedidas pela Flazoeiro TV, que o Matheus Gonçalves vai passar na telinha. Ele só aparece quando algum jogador do Flamengo está lesionado, quando há alguma vaga na equipe rubro-negra. Senão, ele fica relegado ao sub-20 ou simplesmente fica no ninho do urubu treinando. Os relacionados para o jogo são os goleiros Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves, os zagueiros Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Davi Luiz e o jovem Cleiton,
Os laterais direitos, Varela e Wesley. Os laterais esquerdos, Ayrton Lucas e Matias Vinha. Os volantes, Alan, Igor Jesus e Everton. Os meias, Arrascaeta, Nico de la Cruz, Gerson e Vitor Hugo. E os atacantes, Pedro, Cebolinha, Gabigol, Loran, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. A provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã é Matheus Cunha no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Ortiz na zaga, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. Alan, Nico de la Cruz e Arrascaeta formando a trinca de meio de campo. Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro no ataque do Mengão. Essa é a provável escalação do Flamengo, que vai enfrentar a equipe do Amazonas. O Flamengo anunciou hoje as renovações contratuais de Igor Jesus e Verton, ambos jogadores da base. O Igor Jesus com mais quilometragem nos profissionais do Flamengo e o Verton ainda aguardando a sua chance. O contrato com o Verton foi renovado até dezembro de 2026 e o de Igor Jesus até dezembro de 2027. Tite está indo com tudo que ele tem de mais poderoso para enfrentar a equipe do Amazonas. O empate já nos classifica. Nem é um jogo para uma correria, nem é um jogo para desespero. Muito pelo contrário, quem tem que correr atrás do prejuízo é a equipe do Amazonas, que empatou em casa nesse final de semana com o Paysandu em 1-1. Não vem de grandes resultados, não está numa zona muito confortável do Campeonato Brasileiro da Série B e é um time infinitamente inferior tecnicamente à equipe do Flamengo. Ainda há situações conturbadas, o técnico Adilson Batista deve ir para o jogo de amanhã, mas deve estar fazendo sua despedida da equipe do Amazonas, porque ele deve assumir o cargo de diretor executivo das categorias de base do Cruzeiro. Bom, agora que vocês já estão por dentro de tudo que vai acontecer no jogo da Copa do Brasil de amanhã, eu quero colocar vocês à parte da Mais Ágil. Por quê? Porque a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com o seu FGTS em mãos, meu patrão, você pode resolver aquele seu problema financeiro, aquele investimento que você está precisando fazer, trocar de carro, investir na casa, enfim, você lida com a situação da maneira que você quiser. E o melhor de tudo é que os relatos que eu venho tendo é que o dinheiro cai na sua conta em até 9 horas depois do primeiro contato com a Mais Ágil. Isso se tiver tudo certinho, né, pessoal? Na média é isso daí, mas pode levar mais, pode levar até um pouco menos. O certo é que se tiver tudo nos trinques, você vai conseguir sua grana bem rapidinho. Na Mais Ágil, a gente confia, por isso a gente recomenda. Para chamar os atendentes da Mais Ágil, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Rapidamente, eles vão resolver todos os seus problemas. Agora, quem não consegue resolver todos os seus problemas é o Mengão queridão. É, ou sim ou não, enfim. Além dos 3 desfalques que o técnico Tite tem para amanhã, o que está agitando os bastidores do clube ainda é a situação da saída do Gabriel. Agora, a intenção da diretoria rubro-negra é se livrar o mais rápido possível do Gabriel para poder trazer um grande nome para o lugar dele. O Flamengo gostaria de ter, nesta janela de transferências, 2 grandes nomes que eu já venho falando para vocês há alguns dias. Oscar e o Roberto Firmino. No caso do Gabriel, o Roberto Firmino viria para substituí-lo. Mas para o Roberto Firmino vir, algumas situações têm que acontecer. Primeiro, o Flamengo conta com um desligamento do Roberto Firmino lá do time do Al-Ahly. Ele quer que ele saia de lá, porque aí fica mais fácil para o Flamengo negociar direto com o jogador, sem ter que negociar com os árabes. Esse é o primeiro ponto. O contrato do Firmino vai até o meio de 2026. Se o Flamengo tiver que lidar com um clube, eles vão querer uma compensação financeira aí de 8 a 10 milhões de euros, que já pesa no orçamento. Se o Firmino conseguir sair do clube, aí o Flamengo lida diretamente com as luvas que podem ser diluídas ao longo dos anos no salário do atleta. Roberto Firmino hoje é o 3º brasileiro mais bem pago no mundo, perdendo apenas para o Neymar, que recebe 301 milhões de euros por ano, e do Oscar, que recebe 24 milhões de euros anuais. O Roberto Firmino fechou seu contrato com o mundo árabe por 22 milhões de euros
anuais, o que dá um salário de quase R$9.000 por mês. E isso o Roberto Firmino sabe que nem na Europa ele vai conseguir caso ele saia do mundo árabe, que é uma coisa mesmo especial do Al Ahly. Então ele está preparado para perder bastante dinheiro no seu próximo contrato. Aos 32 anos, o jogador é visto com bons olhos também por Palmeiras e pelo Atlético Mineiro. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir sair na frente desses dois clubes e trazer o Roberto Firmino para a vaga do Gabriel. Agora, se vocês pensam que o Gabriel tá sozinho, tá jogado, tá na lata de lixo, não tá não. De visual novo, Gabigol tem um montão de clube interessado neles, mas um já saiu na frente e entrou em contato com o staff do Gabriel nesses últimos dias. Além de Cruzeiro e Corinthians, o Bahia entrou em contato com o Gabriel Barbosa para saber o que o atacante pretende e quais são os valores que envolveria uma possível contratação. O Bahia, que hoje tem o aporte financeiro do Grupo City, conta com Everton Ribeiro na equipe e pode reeditar uma dupla que deu muito certo no Flamengo. Já o Grêmio conta com Renato Gaúcho para convencer o Gabriel a ir para o sul do país e ajudar o Grêmio nessa remontagem. Desde a saída de Luizito Soares, o Grêmio procura um grande centroavante e um centroavante de nome para poder colocar no lugar. E nada melhor do que aquele cara que sempre fica mostrando a mão cheia para a equipe do Grêmio, remetendo a Libertadores de 2019, quando o Grêmio tomou um sapé caiaiá lá no Maracanã, 5-1 do Mengão queridão. O mesmo Renato Gaúcho adoraria contar com aquele que ajudou na construção dessa goleada. Um outro jogador que ajudou na goleada de 5-0 do Flamengo no Grêmio no Maracanã em 2019, está negociando para ir para lá também. Além de Gabriel Barbosa, o Grêmio tenta contratar Rodrigo Caio, que desde que saiu do Flamengo não conseguiu nenhum clube para poder jogar que não tivesse uma desconfiança monstro da sua condição física. Renato Gaúcho está forçando para o Grêmio contratar o Rodrigo Caio, acreditando no jogador e tentando ganhar ali na sua zaga um nome mais novo, uma vez que Jeromel e Kahneman já estão dobrando o cabo da Boa Esperança e começam a falhar demais. Outro jogador que pode estar chegando para a zaga do Grêmio é o Gemerson. Quem sabe nós podemos ter aí uma zaga formada por Rodrigo Caio e Gemerson no Grêmio, né? Meu Deus, vai ser uma delícia. Mas, voltando ao Mengão queridão, se dependesse apenas da vontade de Rodolfo Landim, Gabriel Barbosa jamais vestiria o manto sagrado novamente. Para ele, o que o Gabriel fez foi considerado uma traição sem perdão, assim como o que fez o Jorge Jesus e o Rafinha ao saírem do Flamengo por vontade própria. Ninguém foi recontratado. Gabriel está na mesma situação e hoje o Flamengo quer liberá-lo. Cruzeiro e Corinthians, que também têm interesse no atacante, ainda não entraram em contato com o staff, assim como o Grêmio. O único que entrou em contato com o staff do jogador foi a equipe do Bahia, que tem o aporte financeiro do Grupo City. E aí, nação, liberar ou não liberar o Gabriel? Deixar Gabigol até o final do ano ou não? E se você fosse o Tite, você usaria o Gabriel amanhã, correndo risco de virem vaias em cima do atacante? Ou correndo risco dele ser aclamado pela nação rubro-negra, metendo até mesmo um gol? Gostaram do novo visual do Gabigol? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, mas não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curta, comenta e compartilha. É muito importante pra gente o seu apoio. É de graça e esse tipo de apoio nos leva para sempre ou para até quando Deus quiser a nossa história aqui no YouTube. Aproveita e vota no prêmio IBEST de jornalismo esportivo para nos levar até o top 10 neste ano. O link tá na descrição, tá no chat e tá também no comentário fixado. Valeu, nação! Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negras! Urubu guerreiro, o meu canto é pra você, Flamengo, ferro,